Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na Eco TV, canal 96, e você vai ter uma oportunidade de falar um assunto muito importante na nossa vida, que é sexo, sexualidade. O nosso programa chama-se It's Sex, e você vai ter uma oportunidade de ouvir, de interagir, de alguma forma você pensar no sexo, pensar na sexualidade. É importante falar sobre esse assunto? Eu acho que ele é vital. Sexo todos nós temos. Tem o sexo masculino e o sexo feminino. Sexualidade é tudo que envolve o sexo. O sexo em si, por definição, é o ato sexual, é o coito. E sexualidade vem muito da nossa cultura, do nosso dia a dia, da forma que nós fomos ensinados na escola, ou na família, ou na religião, de todas as formas. Uma pessoa que nasce no Nordeste tem uma sexualidade. Uma pessoa que nasce aqui na região do ABC, outra sexualidade. A pessoa que segue uma religião, um mito, que tem mitos, tabus, tem uma sexualidade. Você vê, um exemplo fácil. Uma criança nasce do sexo masculino. O que o homem faz? O homem levanta, o pai levanta a criança peladinha e mostra o pintinho, mostra aquele saco roxo e fala assim, olha, esse aqui vai ser o machão, esse aqui vai ser, sabe, o forte, o poderoso. Enquanto que, se essa criança for do sexo feminino, ele vai colocar no colo, vai acariciar e vai falar assim, olha, essa vai ser a minha princesa, vai ser o meu amor. Ou seja, já começa nesse momento uma diferença no aprendizado da sexualidade. Então, tudo que nos envolve é que está ligado à sexualidade. Então, podemos assim definir, resposta sexual, o que é? É sexo, que é o ato, mais sexualidade, que tudo que envolve. É importante a gente falar sobre sexo, sexualidade? Eu acho que é muito importante. Eu sou urologista, terapeuta sexual, já há 30 anos, e em consultório, tá, que hoje nós estamos chegando perto de 30 mil pacientes, nós temos umas queixas comuns, e as pessoas sofrem muito. Você que está aí na cadeira, com certeza você já ouviu falar, né? Lógico que não é você, nós vamos estar falando sempre do outro. Você não vai ter nenhuma queixa sexual, não vai ter nenhuma dificuldade sexual. Mas as pessoas se queixam das mais variados sintomas, tipo disfunção erétil, que era chamada de impotência, ejaculação precoce ou ejaculação rápida, dor na relação sexual, a mulher se sente frígida. Aliás, nós vamos discutir esse assunto, não tem mulher frígida. Nós vamos falar também sobre desvios sexuais, sobre orgasmo, sobre ejaculação, todos os assuntos. E o nosso programa vai funcionar da seguinte forma. Hoje eu estou fazendo uma apresentação para você. Então hoje eu vou apresentar aqui os meus convidados, que são o Herbert e a Suzy, vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas eu vou fazer mais uma apresentação e falar um pouquinho sobre resposta sexual humana. Tá? E depois, num outro programa, vocês vão sempre ter um entrevistado ou uma entrevistada. Pessoas que mexem de alguma forma com sexualidade. De todas as formas, sem mitos, sem tabus, sem preconceitos, respeitando as suas crenças, a sua religião, porque eu acho que é importante você não ser ignorante sexual. A pessoa ignorante sexual, ela sofre com isso. Ela vai ter mitos. Exemplo, masturbação, mito. Desde pequeno, o menino ou a menina, muito mais o menino, hoje a gente sabe que 95% a 98% dos homens já iniciam uma masturbação em torno de 10 anos, 9 anos, 11 anos. A mulher não. Ela vai ter contato com a masturbação em 25% na sua vida toda. Masturbação, ou fala assim, masturbar aquele, você está cheio de espinho, então você está se masturbando muito. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é um mito. Cresce pelo na mão, olha só, imagina se crescesse pelo na mão, né? A desgraça que ia ser. E outros mitos mais ainda sobre sexualidade, eu acho que nós temos que saber das coisas. Nós temos que saber como que nós funcionamos, como que é a anatomia sexual, como que é a fisiologia sexual, como é que é a masturbação, como que é o orgasmo, como que é a menstruação, o que isso afeta no sexo. Ou seja, nós temos infinitos temas para serem discutidos. E sempre com um profissional da área, sempre trazendo aqui alguém de gabarito, alguém realmente que conhece do assunto e que nós vamos discutir. Dessa forma, assim, um papo bem aberto, tá? Como se eu estivesse no lado de você, tomando um cafezinho aí na sua sala e falando de um assunto que muitas vezes as pessoas não conversam. Eu perguntaria e você responde para você. Você sabe tudo de sexo? Você sabe tudo de sexualidade?
Você teve educação sexual? Orientação sexual? Provavelmente, a resposta para essas últimas duas vai ser assim, olha, muito pouco. Porque nem eu tive. Tá? Dentro da própria medicina, o assunto sexualidade está cheio de preconceitos e de tabus. Hoje nós temos os grupos, o GLS, nós temos grupos transsex, nós temos assim muitas formas de sexualidade não aceitas pela própria sociedade. Fala-se muito do preconceito de raça e de cor e o preconceito da orientação sexual. Aliás, aí vai o primeiro conceito para você. Quando nós falamos de heterossexualidade, homossexualidade e de bissexualidade, nós estamos falando de orientação sexual. Nós não estamos falando de opção sexual. Ninguém tem uma opção, eu quero ser homossexual, eu quero ser heterossexual. Não. Isso nós vamos com mais detalhes para frente, falar que a pessoa já tem a sua própria orientação sexual. Ninguém muda. É um assunto muito delicado, tá? Nós vamos tratar disso com mais detalhes num outro programa. Hoje é só umas pinceladas sobre sexualidade, para você se interagir um pouquinho mais, para você relaxar e falar assim, poxa, olha, é um assunto que eu queria discutir, de forma aberta, tá? Nós vamos falar aqui abertamente, logicamente respeitando você, respeitando até tudo que te envolve, tá? Porque nós temos que falar com as crianças sobre sexo, nós temos que dar orientação sexual, educação sexual. Educação sexual, você conversa com seus filhos sobre sexo? O que é educação sexual? Quem é o responsável por isso? A família deixa para a escola deixa para a família, e aí ninguém fala mais nada sobre o assunto. Se a criança pergunta, e pergunta mesmo, por curiosidade, o que é isso, o que é aquilo, os pais muitas vezes se veem embaraçados de responder, porque, poxa, nunca tiveram oportunidade. Se isso acontece, você vai ter que fazer o seguinte, fala, olha, eu não sei sobre esse assunto, vou ficar sabendo e vou te responder. Ou então responde o que a criança pergunta. Não adianta você falar sobre sexo, né, como aconteceu numa ocasião. O menino perguntou o que é sexo para o pai, e o pai ficou, né, elaborando, conversou durante 2 horas e o filho quase já dormindo. E aí ele falou, tudo certo? Eu falei, mas eu só queria saber se eu era, na escola me perguntou se eu era do sexo masculino ou do sexo feminino. Ou seja, a pergunta era outra, né? Você é que de repente foi falando tudo que tinha direito. Tem que dar informação. Orientação sexual está ligado muito à fisiologia, anatomia, como as coisas funcionam. Tá? E educação sexual é você trabalhar outros assuntos, como gravidez, tá? Como primeira vez na relação, como que é amor, o que é sentimento, vários assuntos importantíssimos. Alguma vez você já se perguntou o que é tesão?